Está conosco o cientista político, professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade de São Paulo, Pedro Costa Júnior, para falar sobre, a repercussão do ataque do Irã contra Israel, a influência dos Estados Unidos, a tentativa da comunidade internacional de colocar um freio na escalada e as intenções, do governo israelense a partir deste novo elemento do conflito na região. Professor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila. Sempre um prazer estar aqui na Band News. Como a gente tem que vestir aqui a pele do ouvinte, né? E fazer as perguntas que o ouvinte quer ouvir, não as perguntas necessariamente que a gente pessoalmente quer saber, eu vou reproduzir a pergunta que a minha mãe me fez no momento em que os ataques aconteceram na sexta-feira. É o começo do fim, professor? Ela quer saber o tamanho do que estava acontecendo. O que vai acontecer a partir de agora? Boa pergunta, viu? Sua mamãe já pode ser contratada, viu, Megali? Veja bem, eu diria que esse é o penúltimo conflito antes do apocalipse, para dar uma ilustração, né? Por que o penúltimo conflito? Porque nós estamos falando das duas maiores potências regionais do Oriente Médio, que é Israel, certamente, potência nuclear, e todo o exército forças armadas altamente sofisticadas e tecnológicas, e que detém o apoio incondicional dos Estados Unidos, a maior potência militar global, a maior potência militar do planeta Terra, de longe. E nós estamos falando do Irã, que é a outra potência regional, que é uma potência regional muito bem estruturada militarmente também, muito bem articulada com outras grandes potências globais, no caso, Estados Unidos, a Rússia e a China, que ambas também têm boas relações com Israel, é preciso ficar claro isso, mas o Irã tem uma dimensão regional muito forte. O Irã é aquilo que nós chamamos, Megali, de o líder nas relações internacionais, de o líder do eixo da resistência. O eixo da resistência foi criado em 2020, depois do assassinato do general Soleimani, que era o segundo homem no Irã, uma espécie de herói nacional, né? A Band News cobriu isso aqui muito bem. Quando ele foi assassinado, tiveram manifestações em massas no Irã, a chamada Rua Árabe, né? Tomou conta no enterro dele e no velório, essa coisa toda. E a partir dali se articulou esse chamado eixo da resistência, cujo cérebro, digamos, articulação central é o Irã, a antiga civilização persa. E a partir daí, nós temos vários grupos articulados a isso. Como, por exemplo, o Hamas, que está em guerra agora com Israel, na Palestina, tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia. Tem um outro braço armado, articulado no eixo da resistência, que é o Hezbollah, que atua no Líbano, também nesse eixo da resistência, que são articulações que lutam contra Israel e contra a presença dos Estados Unidos na região. Ainda os Houthis, no Iêmen, que se articulam a partir desse eixo cerebral do Irã. Ainda as Forças Armadas na Síria. Vamos lembrar que isso agora estoura, depois dos ataques de Israel, a embaixada do Irã na Síria. Ainda as chamadas Forças Rebeldes no Afeganistão, depois da chamada Guerra ao Terror, a Guerra ao Terrorismo, né, que foi iniciada em 2001, no governo W. Bush ainda, George W. Bush, e que, digamos, sucateou, destruiu o Afeganistão, e que depois devolveu o Afeganistão para a Al-Qaeda. Ali se formaram forças rebeldes, nesse sentido de tirar a influência dos Estados Unidos na região e do seu principal aliado no Oriente Médio, que é Israel. A mesma coisa aconteceu no Afeganistão, cujo ataque também começa nas guerras ao terror, na guerra ao terrorismo global, reputado assim pelos Estados Unidos, o eixo do mal, que envolvia Afeganistão, que envolvia Iraque, que envolvia o Irã. E no Iraque também, essas forças chamadas de rebeldes se articulam. Elas são mais ou menos independentes, têm cada uma causas regionais próprias, mas todas estão articuladas nesse cérebro, digamos, iraniano. E se houver, de fato, um conflito generalizado, direto, entre Israel e Irã, não há dúvidas que o Irã vai acionar todo o eixo da resistência, todo o seu poder militar, e Israel não estará sozinho, porque Israel nunca está sozinho. Há uma aliança incondicional entre Israel e os Estados Unidos da América. São duas nações que se movem pelo excepcionalismo,
pelo chamado Destino Manifesto, a cidade acima da colina. E essa aliança, ela é umbilical. Então, por isso a penúltima guerra. A última guerra antes do fim do mundo, para responder de maneira singela a sua mamãe, seria uma guerra entre potências globais. Aqui são regionais. Globais seria Estados Unidos e Rússia, ou Estados Unidos e China, Estados Unidos, China e Rússia. Então, nós estamos no antepasso do fim do mundo, sem exagero. Professor, e aí? Que delícia! 8h30 Viu, mamãe? Segunda-feira. Te amo. Meu Deus, falta pouco. Professor, e aí qual o real papel da China nesse conflito? Nesse momento em especial? Perfeito. A China, ela tem relações tanto com o Irã como com Israel. A China, em primeiro lugar, tem boas relações com Israel. Israel tem boas relações com as grandes potências globais. Então, com a Rússia, especialmente, tem boas relações, desde a União Soviética, e tem muito boas relações com a China. O estreitamento econômico entre China e Rússia, entre Israel e China, entre Israel e China, se aproximou muito, né? Os investimentos chineses em Israel são muito fortes, da última década para cá, desde a ascensão de Xi Jinping, de 2013, e, sobretudo, nos últimos 5 anos. Então, para a China, não interessa essa guerra, assim como não interessa para a Rússia, e eu diria, depois a gente pode falar sobre isso, Sheila, como não interessa para os Estados Unidos, portanto, digamos, as 3 potências globais. Mas para a China, especialmente, digamos, é o que menos interessa. Dessas potências é que mais tem a perder. Porque a política externa chinesa é uma política externa que se move pela estabilidade do poder global. Ou seja, para a China, o interessante é que ela continue crescendo economicamente e que os seus tentáculos econômicos globais, como, por exemplo, as novas rotas da seda, a iniciativa chamada Cinturão em Rota, iniciada também por Xi Jinping em 2013, e que hoje alcançam 145 países do sistema internacional. Nós estamos falando aí de cerca de 194 países que existem nas Nações Unidas. Desses 145, tem acordos nas novas rotas da seda com a China ou pretensões de entrar nas novas rotas da seda nos próximos anos. Então, para a China não interessa instabilidades, sobretudo ali, no Irã e no Oriente Médio, nessa região, porque as novas rotas da seda, elas atravessam o Irã. Então, a China se aproximou muito do Irã nos últimos tempos, né? Eles têm vários blocos econômicos e políticos regionais, como, por exemplo, as parcerias econômicas euroasiáticas, estão juntos ali, que também envolve a Rússia na região, e estão juntos nos BRICS, que nos envolve também. A partir da expansão dos BRICS, que começou este ano, em janeiro deste ano, quando os BRICS passam a ser os BRICS 10, ou os BRICS Plus, os BRICS+, como queiram, o Irã, estrategicamente, por pressão da China, foi uma vitória da China naquele momento, também com adendo da Rússia, mas, sobretudo, uma iniciativa chinesa, pensando nas novas rotas da seda e pensando na expansão econômica chinesa, eu diria, sem limites, o Irã acaba entrando nos BRICS e que dá acesso ao fundo dos BRICS, ao banco dos BRICS. Então, o Irã é um país muito próximo e, com o Irã especificamente, a China tem trocas militares, tem trocas tecnológicas militares. Vamos lembrar que o Irã ele passa por uma sanção econômica draconiana vinda dos Estados Unidos e do chamado Ocidente Coletivo. Então, o Irã teve que redirecionar toda a sua economia e toda a sua capacidade militar para o eixo oriental. Então, ele se aproximou muito da China, muito da Rússia, muito da Índia, e grande parte da sua sofisticação tecnológica vem destes países. Então, o Irã é uma peça fundamental, ele passa pelas rotas da seda, assim como Israel. A China quer estabilidade, e essa guerra ela vai trazer instabilidade, caso ela aconteça, é o pior dos cenários para a China. Professor, o Irã chamou de sucesso, né, esse ataque, que se justifica como uma resposta aos ataques de 1º de abril realizados por Israel, muito embora Israel não oficialmente admita ser o autor desses ataques na Síria, mas enfim, seria uma resposta do Irã e que considerou um sucesso, menos mal para o mundo, porque não há mortes, né, registradas até agora nesses últimos ataques. Agora, o que esperar de Israel daqui para frente com relação ao Irã?
senhor acredita em uma tréplica por parte do Irã, de Israel, professor? Esperamos que não, Carla. Essa pergunta é a pergunta fulcral nesse momento. O gabinete de guerra de Israel está reunido agora, né? Vai se reunir agora. E essas próximas horas, elas vão ser definitivas para nós sabermos o andamento disso. O que é importante, né? Do ponto de vista aqui das minhas pesquisas, das nossas análises, o que está em disputa é, digamos, a legitimidade da guerra. Israel, no dia 7 de outubro, quando eles foram de forma funestas atacados pelo Hamas, que deixou mais de 1.200 vítimas israelenses, né, todas violentamente mortas, Israel ali, eles tinham a legitimidade do contra-ataque. Eles tinham a legitimidade da guerra. Digamos, a ética das relações internacionais, elas davam a Israel, e a comunidade internacional apoiavam Israel naquele momento e se solidarizavam à causa de Israel. Como, por exemplo, o Itamaraty aqui fez no Brasil, o presidente Lula fez, na primeira hora, condenou os ataques do Hamas e deu apoio para toda a comunidade israelita no mundo inteiro. A partir do momento que começa a guerra na Palestina, na Cisjordânia, em Gaza, que já dura 6 meses, e Netanyahu não consegue atingir seus objetivos, ou seja, eliminar o Hamas, número 1. Esse objetivo não foi alcançado. E número 2, liberar todos os reféns israelenses. Então, 2 objetivos que eram pregados há 6 meses atrás e não aconteceram. Junto a isso, toda a destruição que vem sendo feita na Palestina. A pressão da comunidade internacional se voltou contra Israel. E aí, inclusive, os aliados mais próximos de Israel, o norte global, a França de Macron, a Alemanha de Scholz, a Itália de Giorgia Meloni, e até, e principalmente, os Estados Unidos de Joe Biden, passam de um apoio incondicional a Israel para um apoio crítico. Ou seja, do ponto de vista realista, os Estados Unidos e esses aliados europeus continuam mandando armamentos, financiando a guerra, mandando dinheiro para que Israel continuasse a guerra, mas pressionando publicamente, diplomaticamente e no plano da retórica, para que Benjamin Netanyahu fizesse um cessar-fogo e não invadisse Rafah. A partir do momento que tem essas, que você se refere muito bem, esses ataques do governo Netanyahu, a embaixada do Irã, na Síria, a coisa reverte no primeiro momento. Porque qual que é a primeira declaração de Biden? Nós estamos com Israel de maneira incondicional e não suportaremos nenhum ataque a Israel. Então, vem a reação do Irã, porque o Irã tinha que reagir. Porque se o regime dos ayatollahs não reage a um ataque à sua embaixada, que deixa 7 mortos, e um militar de alta patente, o regime dos ayatollahs, ao não reagir, ele está desmoralizado. Eles precisam reagir. Mas aí, Benjamin Netanyahu provavelmente esperava um ataque mais forte do que foi, mais massivo no sentido exatamente que você pergunta, Carlos, de atingir civis. Isso poderia colocar, novamente, como no 7 de outubro, a comunidade internacional mobilizada com Israel. Isso não aconteceu. Porque nós estamos falando de uma diplomacia muito experiente. Nós estamos falando, a diplomacia do Irã é uma diplomacia milenar, é a civilização persa. O que eles fazem? Eles anteveem e premeditam um ataque. O ataque é a bases militares, atingem 2 a 4 bases militares de maneira mais veemente. A esmagadora maioria dos seus artefatos são eliminados, como era previsto, pelo escudo antiaéreo israelense, que é poderosíssimo, com a ajuda da Inglaterra, com a ajuda dos Estados Unidos, dos aliados na região, a Jordânia e a Arábia Saudita, e o principal, não abaixa civis. Então, quando Israel ataca, 7 baixas civis e 1 alta patente militar iraniano. Quando o Irã reage, ele precisava reagir, isso é importante, do ponto de vista interno iraniano, eles reagem a bases militares sem baixas. E o Irã diz o seguinte, para nós aqui acabou. Podemos passar o ponto final e acabou. Agora, tudo vai depender dessa reação do governo Netanyahu. Esse é o ponto. O senhor está descrevendo um movimento de xadrez, né? Mais um movimento de xadrez do que um ataque massivo, porque agora a responsável foi um ataque quase inofensivo. O Irã sabia provavelmente que os drones parariam no escudo, né? Vítimas não houve.
e agora a bola fica no campo de Israel. E Israel só sabe atacar com a força de 1000 trovões. É isso mesmo. Né? É interessante a coisa de a comunidade internacional, né, de essa comoção não virar para o lado de Israel agora, não havendo baixas de civis desse lado. A gente tem muita coisa para conversar com o professor, mas não tem mais tempo, Megali, infelizmente. Eu adoro conversar com o professor Eu Pedro também. Costa Júnior, cientista Eu político. gosto do fim de semana que a gente pode se estender. Pode, é verdade. Mas pra ser bem sincero. Professor de Relações Foi bom, Internacionais foi e pesquisador da USP. Professor, brigadão, viu, por acordar cedo. Até a próxima. Também adoro conversar com vocês, Carla, Sheila, grande Megali, meu conterrâneo do sul de Minas. Aí sim. Beijo no coração para sua mamãe também. Valeu. Valeu, Obrigada, abraço. professor. Um Obrigada. beijo. Valeu.